Diz assim: quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Amém? Pode sentar. Vamos fechar nossos olhos e orarmos. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer por tua palavra lida. E queremos, Senhor, emprestar os nossos ouvidos para que o teu Espírito Santo possa traduzir a tua orientação sobre esse novo jeito de ser igreja, na perspectiva do discipulado. Nós sabemos, Senhor, que o nosso coração é duro para mudanças, mas quando é o teu Espírito Santo que ministra aos nossos corações, aquilo que está proposto no teu coração prospera e cresce, porque amadurece, porque não é um projeto baseado em pessoas e nem em nós, mas no desejo do teu coração. Por isso, Senhor, ajuda-nos a nos aquietarmos nessa hora, desacelera o nosso coração, ajuda-nos a estar aqui realmente, não somente o nosso corpo, mas que os nossos pensamentos também possam estar aqui, para que nós possamos entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos refletindo sobre o discipulado e eu queria continuar. Talvez você possa estar achando chato, mas quando nós estivermos com um número muito maior, você vai lembrar que aquele negócio que começou meio chato lá atrás nos ajudou a crescer numericamente. Amém? Todo mundo entendeu o que eu falei, gente? Eu vou repetir. Você pode estar achando chato que eu estou falando domingo após domingo sobre discipulado, mas quando nós estivermos no número maior, vocês vão ver que todo o trabalho, mesmo começando árduo, e porque é árduo, é chato, porque o grupo é menor, lá na frente, quando o trabalho amadurece e outras pessoas chegam, nós vamos começar a entender o quanto isso é importante, o quanto o discipulado não é uma moda, não é modismo, não é uma marca de roupa ou um creme dental que a Rede Globo contrata um galã, começa a colocar ele no comercial como mais uma nova moda, ou mais uma coisa que nós vamos adquirir. Não é uma moda e dá resultado. E eu queria dividir com vocês a perspectiva desse texto. O discipulado é um investimento a longo prazo. Essa é a primeira e talvez a maior dificuldade da igreja ter dificuldade de assimilar o discipulado. Porque isso é investimento a longo prazo. Por que é chato? Porque nós vivemos numa cultura fast food. O que é que significa isso? Todo mundo conhece, né? McDonald's, conhece, né? McDonald's, o que mais? Vamos lembrar aí dessas redes: Subway, Habib's, Girafas. Essas redes são redes de comidas fast food. O que é que significa isso? Significa que a gente, por exemplo, só tem uma horinha de almoço, então a gente vai lá porque a comida é rápida, porque sai rápido. Porque nós vivemos
que ninguém mais tem tempo de absolutamente fazer nada. Essa é uma das grandes dificuldades da igreja assimilar o discipulado. Por quê? Porque é um projeto a longo prazo. Segundo, porque é uma coisa que a gente nem sabe se vai dar certo. Por quê? E eu não vou mentir. Eu estou dizendo para vocês, eu não vou usar nunca esse púlpito para dizer: igreja, Deus está falando comigo que nós vamos crescer. Deus me deu uma visão. Deus não me deu visão nenhuma. A única visão que Deus me deu é de trabalho. E se não tiver trabalho, a igreja não cresce. Estou falando isso porque a maioria das igrejas que crescem são das igrejas que mexem com o emocional das pessoas. E é muito bom quando até a palavra de Deus mexe com o nosso emocional. Acabei de ler, para vocês terem uma ideia de como isso é sério, um estudo recente de um químico comparando a pessoa que experimenta droga com a pessoa que é motivada emocionalmente. Dá o mesmo espírito, a mesma sensação de prazer. Mas a palavra de Deus, em nenhum momento, nos orienta a iludir o nosso emocional. A coisa mais fácil é iludir o nosso emocional. Dizer assim, por exemplo, para nós entendermos, para situar: daqui no final do ano nós vamos ter uma classe com 15 juvenis. Aí a igreja diz: amém. Que bom. É ótimo. Mas precisa trabalhar. Aí a emoção passa. Quando a emoção passa, nós descobrimos realmente como é que nós estamos no fundo. Às vezes, e eu disse para vocês, às vezes nós estamos vivendo uma vida cristã na UTI do Espírito Santo. O tempo todo nós temos que estar participando de encontros de avivamento, de culto de avivamento. Chega vez ou outra vez, nós temos que nos ligar no respirador do Espírito Santo. Senão o resto da bateria para. E nós perdemos a fé. Perdemos a fé em Deus e perdemos a fé também no projeto da igreja. Mas eu quero dizer para você, Deus não perde a fé, ou não perdeu a fé no projeto de discipular. Mas quando nós escolhemos alguém para discipular, isso leva tempo. E contraria essa cultura fast food, que é do rápido. Por que contraria essa cultura? Porque o discipulado é baseado em 3 fundamentos que eu quero dividir com vocês. O primeiro é tempo. Segundo, verdade. E terceiro, relacionamento. Nesse texto que nós lemos, de Marcos 14, apresenta uma cena de muita profundidade, ou de profundidade do discipulado na vida humana, que fundamenta o discipulado, queridos, na nossa vida como um investimento que leva tempo. E aí eu quero dividir, primeira coisa com vocês. Primeira coisa que eu quero dizer com você nesse texto. Voltem no seu texto novamente. Leia o texto. Leia as primeiras partes do texto. E Jesus reuniu, olha aí no seu texto, para não ficar muito distante do que eu quero dividir com vocês. Versículo 17. Quando anoiteceu, Jesus chegou com os 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa, no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. O texto diz que quando estava anoitecendo. Em algumas Bíblias vai ser ao cair da tarde. Isso quer dizer o quê, queridos? Talvez aqui esteja a chave das coisas que nós não temos paciência para esperar acontecer. A palavra tempo no Novo Testamento aparece 15 vezes. E aí eu fui pesquisar, todas as vezes que a palavra tempo no Novo Testamento aparece, ela tem um significado de fazer companhia a alguém, que é a base do discipulado. Vou explicar novamente. Das 15 vezes, ou as 15 vezes que aparece a palavra tempo, ou alguma coisa relacionada a tempo, noite, tarde ou manhã no Novo Testamento, ela tem o significado de estar presente ou caminhar junto com uma pessoa, ou com um grupo de pessoas. O texto diz o quê?
que Jesus estava com os discípulos. E só ao anoitecer ele parou para comer. Isso significa o quê? O que é que o texto está dizendo? Tem um significado de trajetória. Antes da ceia, Jesus travou um relacionamento com eles. Antes do negócio acontecer, nesse momento, Jesus estava caminhando com os discípulos. E aqui está, se você estava no início do culto, nós pedimos perdão. Uma das coisas que nós pedimos perdão foi que, sendo Deus fiel, nós temos uma característica básica que é horrível e que atrapalha o desenvolvimento da igreja, que é a característica da traição. Nós traímos uns aos outros. Nós temos pouquíssimas pessoas na igreja que nós confiamos. Nós traímos a igreja. Você já viu aquele pessoal que quando chega na igreja, está só o pó? A nossa igreja parece ter essa característica, né? As pessoas veem só o pó. Aí, como na nossa igreja a gente recebe bem, abraça, beija, cheira, aí parece que quando a pessoa se cura e respira, ela vai para outra igreja. Nós temos uma característica muito profunda de traição. Por quê? Porque nós não caminhamos com as pessoas. Antes da ceia, Jesus veio o dia inteiro com eles. Para saber se alguém está com fome, você tem que caminhar com a pessoa o dia inteiro. Nós não temos absolutamente paciência nenhuma de caminhar com as pessoas. Tempo e presença são sinônimos, são coisas que não se separam no Novo Testamento, principalmente no discipulado. Se você quer que alguém cresça, você precisa caminhar com alguém. Se não caminhar com a pessoa, não há como conhecer. Não há como estabelecer, ou mais ainda, vou deixar para tratar depois, um relacionamento profundo. Deus escolheu ser um Deus presente na nossa vida. Deus escolheu ser um Deus presente na sua vida. Eu queria lembrar de alguns versículos. Em João está escrito, olha o que está escrito: e eu estarei com vocês todos os dias da vida de vocês. Ou seja, Deus escolheu ser presente. Ele disse: eu escolho estar com vocês até o último dos dias. Ele faz uma afirmação de presença. Aí depois ele orienta a mim e a você para ser presente na vida do outro. Aonde está isso, pastor? Ele disse: assim como eu sou um com o Pai, eles também têm que ser uns com os outros. Caminhar junto com alguém não é, queridos, uma prerrogativa, não é uma escolha, ou não é uma opção. É um mandamento de Deus. Quando nós estamos juntos, o tempo deixa de ser um obstáculo para ser uma oportunidade para Deus nos alimentar. Vocês querem ver? Faz muito tempo que a gente fica falando de construção do templo e o templo nunca sai. Sabe por que a gente faz isso? Porque nós não estamos juntos. E aí o tempo se torna um obstáculo e não uma oportunidade. O tempo nunca foi um problema para Jesus. O tempo nunca foi um problema para Paulo nem para os discípulos. Por quê? Eles estavam juntos. Eles caminhavam juntos. Quando nós estamos juntos, vou repetir, o tempo não é um obstáculo, mas é uma oportunidade. Quando nós estamos apaixonados e apaixonadas, a psicologia diz que a primeira coisa que a gente quer é ficar o tempo todo do lado da outra pessoa. Ou não é? Naquele momento do relacionamento que a bateria está muito carregada, se bem que ela vai amenizando, mas naquele momento, que é o momento de pico, a gente quer estar o tempo todo. Então esse é o primeiro indício. Se eu tenho dificuldade de estar com alguém, ou de caminhar com alguém, está faltando essa prerrogativa. Quando nós estamos juntos, o tempo não é um problema, mas é uma oportunidade. É mais fácil construir um tempo em grupo maior do que um grupo maior. Vocês querem apostar comigo que quando o tempo começar, pouquíssimas pessoas vão aparecer?
para trazer uma água, quem quer apostar comigo? Isso é indicativo de que a nossa percepção de estar junto está fora da orientação do projeto de Deus. E todas as vezes que a minha vida está fora da orientação do projeto de Deus, o tempo vai ser o quê? Obstáculo e não oportunidade. Nós precisamos reorientar a nossa vida. Estarmos juntos não é uma opção. Não é uma opção. Hoje eu estou afim na casa de Aninha. Isso não é uma opção. Principalmente se alguém na caminhada da igreja me feriu ou me traiu. Essa é uma outra prerrogativa de Paulo. O que é que Paulo diz? O amor de Cristo nos constrange. O que significa isso? Eu sou tão pecador, eu tenho uma característica de trair a Deus, de não ser fiel ao Cristo, de não ser fiel à igreja, e Deus, mesmo assim, continua fiel. A isso nos constrange. Porque assim, como é que eu tenho uma característica de ser tão fiel e Deus continua fiel? Esse é o nosso Deus. Segundo momento do texto, Jesus está comendo com os discípulos e Jesus toca no assunto, ou em um tipo de assunto que nós não queremos que ninguém toque. Porque nós não somos uma igreja de relacionamento. Jesus diz assim, nós estamos comendo aqui, está tudo bem, está tudo ótimo, mas alguém vai me trair. Essa é a segunda característica, que é a verdade. Um dos significados da palavra verdade nesse texto é confronto. Sabe aquele irmão que a gente sabe que ele precisa levar um puxão de orelha? Ele diz assim, eu nem chego perto de fulano, porque é uma confusão, uma baixaria. Aí a gente vai deixando, a gente não diz a verdade, a gente vai deixando a cobra se criar, a gente vai deixando. Ah não, pastor, está chegando agora, você não conhece família, mas família, não diga não, pastor, não diga não, pelo amor de Deus, você apanha aqui. Ou uma família, ou sabe aquele tipo de orientação que é da palavra de Deus? Diz assim, pastor, não mexe com isso não, porque isso já deu muito problema na igreja e não resolveu, e fulano continua do mesmo jeito. Tem isso com Jesus não. Por isso que quando as pessoas passam por Jesus, de fato e verdadeiramente, as pessoas crescem, porque as pessoas largam aquilo que está atrapalhando o crescimento. Jesus diz, está tudo bem, estamos comendo, está tudo ótimo aqui, mas alguém vai por aí. Sabe aquele momento que a gente está em paz, ou em alguma fase de paz, e alguém chega e diz alguma coisa que perturba o ambiente? Olha o que é que Jesus diz, ou o que é que Jesus diz sobre Jesus. Tem um texto que diz assim, eu vim para separar a mãe do filho, o filho da mãe, o esposo da esposa. Você já ouviu esse texto? O que é que ele está dizendo? Que quando eu aceito Jesus é para me largar a família? Não. Jesus está dizendo o quê? Quando nós aceitamos Jesus, ou nós rompemos com a filosofia de vida de que não é de Cristo, ou nós não somos de Cristo. Não existe meio termo. E aí, por que dá briga? Eu lembro quando eu aceitei Jesus, a minha família ficou de mal de mim durante quase 6 meses. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, nós rompemos. Ou não? Eu sou homossexual, eu vou continuar homossexual? Aqui está o segredo de crescimento. Não abrir mão da orientação que Jesus dá. Como Jesus se comporta, eu tenho que me comportar. Ou pelo menos tem que ser o padrão. Jesus está lá, comendo o velho galeto, está tudo em paz. Ele diz, alguém vai me trair. Ele quebrou aquele momento de paz, aquele momento, mas ele disse. Esse é o segundo ponto, e isso dá um trabalho, e talvez essa seja uma, junto com o tempo, das prerrogativas do discipulado que faz a gente correr para outra igreja. Porque quando a gente começa a tocar naquelas áreas da nossa vida, que a gente quer jogar para debaixo do tapete, a gente corre, a gente foge.
E nós escutamos isso, eu digo os pastores e pastoras quase o tempo todo. Diz assim, pastor, não mexe com a Aninha não. Porque a Aninha, ela dizima R$1.000, não mexe com ela não. Porque se ela sair da igreja, a igreja vai quebrar. Querido, o que quebra é a nossa vida. A igreja não quebra, a igreja se renova. Ou seja, nós estamos, querido, abrindo mão quase o tempo todo do que a palavra de Deus diz, como é que tem que ser. Estamos abrindo mão. Vou usar outra palavra, vai ficar melhor para entender isso. Nós estamos negociando a palavra de Deus com as pessoas. Nós estamos negociando. Não diz não. Não diz não para ele não. Ele tem que ficar aqui na igreja, senão ele sai. Saia você, sua igreja, saia todo mundo. Ou nós levamos a sério a palavra de Deus, ou a igreja não vai crescer. E o nosso templo que nós vamos construir aí, vai ser uma vergonha para a igreja. Saia, leve sua família, seu primo, sua cadeira, seu dízimo, saia. Mas a igreja não pode negociar com a palavra de Deus. A igreja não pode. Isso é muito sério, querido. Jesus diz: alguém vai me trair. Alguém vai me trair. Aparentemente, aquele momento de paz. Imagine comigo. Jesus, o próprio Deus, a gente sempre esperando que Ele nos abençoe, que Ele nos dê graça. E aí, naquele momento de paz, Ele diz: alguém vai me trair. Os discípulos são tão cínicos. Olha o que eles dizem no texto. Leiam aí o que eles dizem. Isso é o que nós somos, sem a graça de Deus. Leiam aí. Eles usam uma pergunta que é bem irônica. Eles dizem assim para Jesus: por acaso você não está achando que sou eu não, né? Olha que pergunta. E aí, eu quero fazer uma pergunta para você, queridos. Se não fosse um deles, seria quem? Jesus, que ia atrair ele mesmo. Essa é a característica da dificuldade que nós temos, às vezes, de lidar com a verdade. Nós fazemos perguntas que nós já sabemos quais são as respostas, mas é mais fácil não fazer. Só que se nós não fizermos, a nossa vida não muda. E se a nossa vida não mudar, a bênção de Deus, o mar que vai abrir, a porta de emprego, a conversão de uma mágoa nossa, que a gente está orando o tempo todo, não vai acontecer. E aí está. Ou seja, nós estamos orando para Deus abrir uma porta de emprego, nós estamos orando para Deus converter alguém, mas na hora da nossa prática, a gente faz às vezes diferente do que a gente está orando. Nós não enganamos, queridos e queridas, o nosso Deus. Jesus não abre mão da verdade. Só que, entendam comigo, a verdade, querido, não destrói. A verdade baseada na graça constrói. Mesmo depois de dizer que alguém ia trair, Jesus não rompeu o relacionamento com as pessoas. Vocês já viram alguém dizer assim: eu perdoei fulano, mas eu não estou falando com ele mais não. Fez o quê? Não fez nada. Estou com a briga aí com o Denailton. Fui lá, pastor, perdoei. Mas ele lá e eu lá no brejo. E ele lá em Águazinha. Vocês, queridos, existe uma cultura de negociação da palavra de Deus profunda dentro da nossa vida cristã e dentro das igrejas. Nós precisamos romper com essas coisas para que o Espírito Santo se derrame com poder no nosso meio. Se não romper com essas práticas, o Espírito Santo não vem. Jesus disse a verdade, mas ele se afastou de Judas. Ele foi com Judas até o final, investindo na vida de Judas. Quem deixou o grupo foi Jesus. Jesus disse: vocês se virem aí, vocês decidam aí,
o que é que eu vou fazer com os Judas, mas eu vou morrer mesmo, então quem quiser vem atrás de mim. O texto diz que Jesus amou Judas até o final da vida dele. Eu perdoei Luciano, mas eu falo com ele. Perdoa, segundo a palavra de Deus. Eu posso me enganar. Eu posso fazer a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. Por acaso você não está achando que sou eu não, né? E quem seria se não fosse um deles? Queridos e queridos, até queridos e queridas, palavras que restauram a nossa vida, nós estamos negociando. E por isso que o Espírito Santo, às vezes, absolutamente não vem. Nós não podemos abrir mão da verdade. Nós não podemos abrir mão da verdade, porque a Bíblia diz: quem é o pai da mentira? Eu não preciso responder. Às vezes nós estamos passando a mão na cabeça de gente que está dando problema na igreja. Pastor, não faça isso não. Você está doido? Falar isso aí é uma confusão. E a pessoa não cresce. A pessoa não cresce, aí chega dois visitantes, se converte, na primeira briga, confusão, a pessoa sai da igreja. Aí o investimento que o pastor fez no sermão, em oração, que as mulheres oraram, que a igreja jejuou, que a igreja está jejuando no sábado pela manhã. Eu tenho falado com Marinês para nós jejuarmos por conversões, ou seja, essa batalha espiritual toda, de leitura, de preparação, de jejum, de oração, em 5 segundos, que eu abri mão da verdade, atrapalha. Nós não podemos abrir mão da verdade. Terceiro ponto, Jesus continuou, mesmo apontando, continuou se relacionando com eles. O projeto de Deus não descarta ninguém. Nós vivemos um projeto cultural de sociedade que descarta. Fulano tem um problema, então se vira. É até bom que não venha. No reino de Deus não há um descarte, mas há porque Deus nos ama, uma inclusão. Deus nos chama de volta, Deus nos quer perto. Deus não quer só intimidade com Ele, não. Existe uma outra neurose na nossa vida, que é o seguinte: nós precisamos de intimidade com Deus. Nós precisamos de intimidade com Deus. Aí nós ficamos muito íntimos com Deus e não temos nenhum relacionamento com o irmão. Alguma coisa está errada. Tem que equilibrar. A mesma forma que o Espírito Santo derrama o poder para eu falar em língua estranha, para eu ter revelação, o Espírito Santo também tem que mudar o meu ser, para que eu possa fazer companhia para o meu irmão e para a minha irmã. A única característica, eu quero terminar, a única característica que Jesus disse assim, quando vocês olharem 2 pessoas fazendo isso, é porque elas são meus discípulos. Qual foi? Se elas forem unidas. Jesus não falou em Espírito Santo, Jesus não falou em fogo, Jesus não falou, se vocês virem 2 pessoas unidas, aquelas pessoas têm a característica de ser meus discípulos. Então, buscar muito a Deus em oração, em jejum, em culto de avivamento, em retiro de avivamento, e voltar cheio de Espírito Santo e ter dificuldade de relacionamento com o outro, está fora da orientação também da palavra de Deus. Jesus, nesse texto, Jesus diz: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu como. Queridos e queridas, quem traiu Jesus estava na esfera de intimidade com Ele. A esfera de intimidade não é só com Deus, mas é comigo. Vou falar. Pastor está no culto,
fala em língua estranha, pula para um lado, pula para o outro, aí passa alguém e vê no bar tomando uma cerveja. No outro domingo, eu vou estar aqui falando, pulando, você vai estar aí do mesmo jeito? Por quê? É só porque eu sou pastor? Porque que Deus é esse, ou que vida cristã é essa, que eu sou cheio do Espírito Santo e eu não me relaciono com meu irmão? Não é porque eu sou pastor não, queridos e queridas. Porque a minha vida com Deus tem que trazer saúde para a vida do meu irmão. Eu não vou abrir mão disso aqui. Jesus continuou comendo do mesmo prato, pegando com a mão com o discípulo que iria o trair. Vocês conseguem entender um grau maior de intimidade do que isso? Há alguma metáfora ou comparação que a gente possa comparar, que possa chegar pelo menos na metade dessa comparação? Jesus com Judas naquilo que era mais sagrado para a cultura judaica, a alimentação, comendo com quem iria o trair. Queridos e queridas, o isolamento não é um projeto de Deus. Deus não é um Deus que se isola. A Bíblia diz que Deus é Emmanuel, que Deus está conosco, que Deus faz companhia. O próprio Deus é descrito por 3, Pai, Filho e Espírito. Nem Deus é sozinho. Nem Deus anda sozinho. Nem Deus vive sozinho. Ele é o Pai, o Filho. A própria essência de Deus é relacionamento. Alguém pode pegar essa criança, por favor? Ela não quer mais. Eu estou com medo dela se machucar. Ok? O celular depois a gente paga outro. Eu estou com medo dela se machucar. Voltando, que a própria essência de Deus é relacionamento. O Deus que nós servimos é um Deus que gosta de família, que é família. No projeto de Deus não existe isolamento, solidão. Para vocês terem uma ideia, nós somos tão doentes que a própria estética urbana revela como nós vivemos. É muro para cá, muro para lá, aí a gente coloca vidro no muro. Quando a gente pode, a gente coloca cerca elétrica, porque se o cara pular, se ele não se cortar, se ele não levar um choque, ainda tem um cachorro bravo que a gente cria lá dentro para pegar ele. Porque o meu canto é o meu canto. Ninguém pode invadir o meu canto. Ninguém pode invadir a minha família. Ninguém pode nem sentar na minha calçada. Nós estamos numa cultura tão doente do isolamento. Nós compramos, queridos e queridas, e por isso nós estamos sofrendo o projeto de ser sozinhos e ficar sozinhos. Isso traz sofrimento para a nossa vida. Isso não é sofrimento. Você vê como nós estamos tão doentes. Eu estava assistindo televisão hoje, e aí tinha um antropólogo falando sobre uma recente área da antropologia. Ele disse assim: nós estamos tão doentes, nós estamos tão sozinhos, que até a ação de afeto está se tornando impalável. Ele disse assim, interessante o que ele disse: passa alguém lá do outro lado da rua, até amigo nosso, e a gente diz assim, um abraço, de longe, um abraço. Até um abraço a gente não dá mais. Um abraço, viu? De longe. Deu tempo não, um abraço. Saudade. Estou morrendo de saudade de você, viu? Aí não liga. Ou seja, até o afeto, que é a prática, virou palavra nessa sociedade doente. Virou teoria. Um abraço lá do outro lado, um abraço. Estou morrendo de saudade de você. Nem ligar a gente liga. E nós estamos dizendo que isso tudo é normal. E para piorar ainda, a igreja tem dito assim: eu quero que Jesus volte logo. Queridos e queridas, eu quero terminar com isso. Se Jesus voltar agora, o que é que vai acontecer? Milhões e milhões de pessoas vão para o inferno. E isso não é bom. A própria igreja
se acostumou com o projeto de isolamento que não é de Deus. E a própria igreja, e às vezes nós mesmos nos pegamos dizendo isso: tomara que Jesus volte logo. Se Jesus voltar agora, milhões e milhões de pessoas vão para o inferno. E aí a gente volta à questão da calçada. Sabe qual é a questão da calçada? Sabe por que eu queria terminar? Por isso que eu falei da calçada. É a mesma coisa da gente dizer: eu aceitei Jesus. Quem não aceitou, eu já fiz a minha parte. Se fulano não aceitou, problema é dele. Queridos e queridas, nós temos que querer que Jesus volte para Ele nos reconhecer como discípulos e discípulas. Não para a gente sair daqui como loucos, arrebatados, para o resto sofremos. Porque nós estamos cansados. Se Jesus voltar agora, é lógico que nós estaremos felizes, mas nós possamos também estar tristes. Porque muitas pessoas, inclusive da nossa família, vai para o inferno. Então nós temos que rever esse conceito. Eu quero que Jesus volte logo. No tempo correto, no tempo certo. Jesus vai voltar. Mas Ele quer ganhar você também. Ele quer que o seu familiar seja ganho também. Ele quer que o seu amigo e sua amiga que você gosta, que você sente falta, também faça parte da refeição, da salvação. Porque o nosso Deus é o Deus de todos. E o Deus de todas. Ele é o Deus da graça. Ele não é o Deus que cansa, nem de mim e nem de você. O discipulado é um investimento a longo prazo. E quem não amadureceu vai para outras igrejas. Porque é mais fácil. Lá está mais bonito, tem ar-condicionado e tem mais gente. Mas quem tem caráter e permanece, Deus honra. Deus honra. Porque nós estamos aqui porque Cristo mudou a nossa vida. E Ele nos orienta para ganhar mais pessoas para Cristo. Amém? Feche os seus olhos. Eu queria